Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 3, a partir do verso 9. Marcos, capítulo 3, melhor dizendo, a partir do verso 7. Eu quero fazer essa leitura introdutória nessa palavra para essa noite, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Diz assim um texto: Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de que não o apertarem. Vamos ler mais uma vez esse verso 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Ore comigo, Pai, essa é a tua palavra, e é diante do texto bíblico, Senhor, que nós pedimos, fala conosco, Pai, pois nós necessitamos ouvir a tua voz, e nós queremos declarar, Espírito Santo, que o Senhor tem toda a liberdade para ministrar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos edificar, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, leva a nossa mente cativa ao entendimento daquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, e que de maneira personalizada, cada coração aqui essa noite possa receber de toda a porção que o Senhor tem para cada um, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, hoje o tema da minha palavra é o tema soberana vocação. Soberana vocação. Eu quero falar um pouco sobre o que é essa soberana vocação e a importância de entendermos o que é essa soberana vocação e caminharmos à altura dessa soberana vocação. Mas mais à frente nós vamos aprofundar dentro dessa perspectiva. O texto que nós lemos é um texto de Lucas, que mostra uma das principais características do ministério de Jesus. O ministério de Jesus é marcado por muitas características, por muitos acontecimentos, e um deles era o acompanhamento das multidões que iam até Jesus. As multidões marcaram o ministério público de Jesus. Aonde Jesus ia, lá havia uma multidão. Ou Jesus chegava num lugar e já havia uma multidão o esperando, ou enquanto Jesus estava caminhando, uma multidão ia atrás dele, após ele. O ministério de Jesus é marcado por multidões, e o livro de Marcos narra muito isso. O livro de Marcos, ele enfatiza que Jesus era acompanhado por multidões. Marcos, ele se importou em relatar que as multidões iam até Jesus. Eu dei ênfase aqui no verso 9, porque Jesus disse isso aos seus discípulos: olha, pode acontecer das multidões me apertarem tanto, que elas vão me levando para a beira-mar, de tanto que a multidão vai atrás de mim. E se isso acontecer, já deixa um barquinho preparado, porque eu subo no barco e ministro as multidões dali, ou a gente já atravessa para o outro lado, com medo de ser apertado. O texto diz isso, a fim de não o apertarem, a fim de não o imprensarem em Jesus contra a água, contra a parede, contra o solo. Tamanha o número de pessoas que seguia o Senhor Jesus. Portanto, uma das marcas do ministério de Jesus eram as multidões.
Aqui no verso 8 que nós lemos diz que de Jerusalém, Itumeia, do outro lado do Jordão, aos arredores de Tiro e Sidom, todos das regiões de Israel, das cidades de Israel, independente da localização, independente do clima, do tempo, se era um lugar árido, se era um lugar deserto, se havia chuva ou sol, as multidões estavam atrás do Senhor Jesus. As multidões marcaram o ministério de Jesus. Muitas pessoas, olhando nessa perspectiva de uma forma contemporânea, muitas pessoas criticam as igrejas grandes. E quando eu falo igrejas grandes, eu me refiro a um número de pessoas. Pessoas vão dizer assim: não, pastor, o legal é a igreja pequenininha, com um número pequeno de pessoas, porque ali vira aquela família, todo mundo se conhece, e criticam as igrejas grandes. Mas olha, multidão é algo que marcou o ministério de Jesus. Isso não invalida as igrejas pequenas, porque elas são igreja também. Aqueles líderes que estão ali, os pastores que estão ali, foram separados por Deus para cuidar daquele pequeno rebanho. Mas também, Jesus separa pessoas em determinados momentos, em determinados ambientes, para que haja uma manifestação de um número maior de pessoas, o que nós chamamos de grandes igrejas. Pastor, então como que a gente vive em comunidade em grandes igrejas? Nos grupos pequenos. Os grupos pequenos possibilitam a vida de comunidade, a vida de comunhão das igrejas grandes. Por isso que é importante participar de um GC, de um pequeno grupo. Graças a Deus pela nossa igreja, Lagoinha, que entende a importância dos grupos pequenos. Porque senão realmente você entra numa igreja grande, você sai da igreja e ninguém nem percebe que você esteve naquele ambiente. São os grupos pequenos que faz com que as pessoas permaneçam firmes em igrejas grandes, em igrejas numerosas, em igrejas que contêm uma grande multidão. As igrejas grandes, queridos, elas são bênção de Deus, porque elas podem fazer muito mais. Elas podem chegar muito mais longe, elas podem influenciar um bairro, elas podem influenciar positivamente pelo Evangelho, eu me refiro, elas podem influenciar uma cidade, um estado, elas podem influenciar toda uma nação e até as nações da terra. Dependendo do posicionamento dessa igreja grande, dessa igreja que possui uma grande multidão, ela pode fazer algo extraordinário. Que humanamente falando, uma igreja pequena não tem tanta possibilidades de fazer aquilo que uma igreja grande pode fazer. Portanto, não é correto criticar grandes igrejas, porque se tem uma multidão ali, aquilo reflete também uma marca do ministério de Jesus, que eram as multidões. Por que eu tenho refletido nisso? E por que eu gostaria de expor essa palavra à igreja? Porque Deus tem sinalizado muitas coisas para a nossa igreja local aqui. Deus tem dado palavra dizendo: eu vou multiplicar. Deus tem falado para nós: eu vou trazer numerosa multidão para essa igreja. Mas a nossa mentalidade, a nossa perspectiva, a nossa base precisa estar muito bem estruturada para receber essa multiplicação e essa numerosa multidão que Deus afirmou que vai derramar sobre essa igreja. Você pode dizer amém? Mas quando nós refletimos sobre isso, algo tão interessante desperta no meu interior, e eu creio que vai despertar em você também. Por que a marca de Jesus eram as multidões? Simplesmente porque Jesus estava ali. As multidões só estavam ali porque Jesus estava naquele lugar. Então, elas iam por conta de Jesus. E o ambiente onde Jesus está é um ambiente de milagre, é um ambiente de palavra, é um ambiente de multiplicação, é um ambiente de transformação. Você pode dizer amém? Agora reflete comigo. Jesus está aqui essa noite, sim ou não? E mais que isso, a presença espiritual de Jesus está aqui, mas também a presença física de Jesus também está nesse ambiente. Por meio de quem? De cada um de nós que somos o corpo de Cristo.
Você pode dizer amém? Diga para quem está do seu lado: você representa Jesus, porque você é o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, se Jesus está aqui espiritualmente e fisicamente, a pergunta que fica é: onde estão as multidões? Por que não temos aqui nesse momento uma grande multidão? Graças a Deus por esse número de pessoas que está aqui, que é um número muito expressivo. Mas se você olhar ao seu redor, você ainda vai ver muitas cadeiras vazias. Muitas cadeiras vazias. Mas Jesus está aqui. E se onde Jesus estava havia numerosa multidão, a pergunta que fica é: se Jesus está aqui, onde estão as multidões? Um irmão lá de Los Angeles, eu estava ouvindo ele falar sobre isso. Ele, pensando dessa mesma maneira, ele disse: Jesus está na minha igreja. Mas por que a minha igreja está vazia? Por que a minha igreja não tem uma numerosa multidão como relata as narrativas bíblicas? Sabe o que ele fez? Ele pegou uma prancheta e uma caneta e ele foi para as ruas em Los Angeles fazer uma pesquisa qualitativa. E ele abordava as pessoas e ele perguntava: por que você não vai à igreja? Para não cristãos. Ele dizia: por que você não vai à igreja? E as pessoas diziam assim: é porque eu não tenho tempo. E ele ia para outra pessoa e perguntava: por que você não vai à igreja? E a pessoa dizia: pela hipocrisia. Aí ia para outra e dizia: por que você não vai à igreja? Porque eu não conheço nenhuma. Aí ia para outra pessoa: por que não vai à igreja? Por causa da hipocrisia. Aí ia para outra pessoa: por que você não vai à igreja? A pessoa dizia: porque eu não sou dessa cidade. Ia para uma outra pessoa e dizia: por que você não vai à igreja? Pela hipocrisia. Vocês reparam uma coisa? Que nessa pesquisa, o que esse homem constatou é que quase 80% das pessoas não iam à igreja por causa da hipocrisia. Era isso que elas diziam. Elas diziam assim: a minha vida não é muito diferente da vida das pessoas que estão indo à igreja. Então, se não há diferença entre a minha vida e aquele que vai à igreja, por que eu devo ir à igreja? Ele pegou aquilo e falou: agora eu vou fazer uma pesquisa na minha igreja e ver o que está acontecendo. E olha os dados que esse homem, ele conseguiu alcançar. A cada 2 meses, as pessoas vão à igreja 6 vezes. A cada 2 meses, as pessoas vão à igreja 6 vezes. 2 meses tem 60 dias. A pessoa vai à igreja praticamente uma vez a cada 10 dias. Isso mostra muita coisa. O que mostra, pastor? Que para essas pessoas, ir à igreja não é importante. Ele viu na pesquisa que 40% dos cristãos leem a Bíblia apenas uma vez ao mês. 40% dos cristãos leem a Bíblia apenas uma vez ao mês. Qual é a mensagem que isso passa? Que a leitura bíblica não é importante. Ele descobriu também que apenas 10% dos cristãos devolvem os seus dízimos na casa de Deus. Apenas 10% entendem o princípio bíblico da generosidade de dizimar na casa do Senhor. Isso aqui é assustador. 90% não dizimam na casa do Senhor. E por último, ele constatou que 67% dos cristãos acham a oração importante. 67% dos cristãos acham a oração importante. Aí ele conta que ele chegou com a esposa dele muito feliz. Ele disse assim: meu amor, olha que coisa boa, pelo menos uma parte da pesquisa ficou com um saldo positivo, porque 67% dos cristãos acham a oração importante. Aí ele conta que a esposa olhou para ele, fez uma cara assim. Ela disse: amor, mas 33% não acham importante. Imagine, irmãos, 33% de cristãos que não acham a leitura bíblica importante. Isso nos leva a refletir que, de fato, muitos cristãos não estão vivendo uma vida
digna de um verdadeiro evangelho ou de um verdadeiro cristão. Por isso, o que se destacou naquela pesquisa foi a hipocrisia. Conhecem a mensagem, mas não vivem de uma forma integral aquela mensagem do evangelho. Não vivem de uma forma integral. E isso, meus irmãos, é muito assustador. Porque nós que somos cristãos, as pessoas estão nos observando. E se não há diferença em nossas vidas, por que elas visitariam a nossa igreja? As pessoas nos observam, irmãos. Elas sabem. Elas conhecem a nossa rotina. Elas sabem como é a nossa vida. Nós somos observados. Seja presencialmente, seja por meio de uma outra pessoa, seja sobretudo nas redes sociais. E quando aquilo que falamos não condiz com aquilo que vivemos, as pessoas não são atraídas. Não são atraídas. A falta de seriedade com o evangelho afasta as pessoas. A falta de seriedade com o evangelho afasta as pessoas. Esse pode ser um dos motivos de que as multidões não estão indo atrás de Jesus. Porque nós que representamos Cristo na terra, possa ser que nós não estamos tendo um testemunho real, fiel e verdadeiro daquilo que é o evangelho do Senhor Jesus. Quem está aqui comigo, diga amém. A impressão que se tem, irmãos, é que nós adoramos um Deus diferente da Bíblia. É um Deus que é conivente. Ah, pastor, Deus entende o fato de eu não ir à igreja. Deus entende, pastor, o fato de eu não ir ao culto, ou de ir 6 vezes a cada 2 meses. Ele é bom. Ele entende o fato de eu não dizimar, pastor. Deus sabe que a minha vida financeira está apertada. Deus sabe, pastor, que eu precisava pagar aquela conta. Então, não tem problema se eu não dizimar na casa dele. Deus é maravilhoso. Ele entende que eu não oro e eu não leio a minha Bíblia. Não é porque eu não gosto, é porque eu estou sem tempo, pastor. Estou trabalhando tanto. A minha vida está tão corrida e eu não estou orando nem lendo a minha Bíblia. Mas, pastor, fica tranquilo, que Deus entende, Deus é bom. Esse, irmãos, não é o Deus bíblico, porque o Deus bíblico é o Deus que nos chama a congregar. O Deus bíblico é o Deus que nos chama a dizimar e ofertar. O Deus bíblico é o Deus que nos chama a orar, a ter relacionamento com Ele e a meditar na sua palavra. Deus não é conivente com as nossas irresponsabilidades da vida cristã. Não é. Pode parecer que está tudo bem, pode parecer que está tudo tranquilo, mas Deus não está sendo conivente. Por isso, irmãos, precisamos atentar para aquilo que a Bíblia diz. A forma, a vida cristã, a conduta cristã, a Bíblia vai chamar essa conduta de soberana vocação. Leia comigo Filipenses capítulo 3, o verso 13. Abra comigo Filipenses capítulo 3, o verso 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Verso 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler todos bem forte o verso 14. Prossigo para o alvo, para... Sabe o que é soberana vocação na perspectiva bíblica? Não é o ministério apostólico de Paulo. O que Paulo está dizendo não é que o ministério apostólico é a soberana vocação, ou que o ministério pastoral é a soberana vocação. Não, irmãos. Soberana vocação aqui nesse texto é a vida cristã comum a todos nós. Paulo vai chamar essa vida cristã comum de soberana
vocação. O que é vocação em termos simples? É a capacidade, a determinação e talento para exercer um trabalho ou uma atividade. Vocação é a capacidade, determinação e talento para exercer um trabalho ou uma atividade. Tem aqueles que receberam a vocação de ser um mestre, de ser um professor. Aqueles que receberam a vocação de ser um soldado, um sargento, um coronel. Aquele que recebeu a vocação de ser um empresário. Aquela que recebeu a vocação de ser mãe, de ser uma dona de casa. Tem aqueles que receberam a vocação de ser um gari. Tantas são as vocações e todos nós aqui temos uma vocação. E para exercer essa vocação é preciso capacidade, determinação e talento. Só que Paulo vai dizer que a vida cristã também é uma vocação. Só que ele coloca um adendo, e aqui que é o poderoso. Ele vai chamar a vida cristã de uma soberana vocação. O que é soberano? Soberano é aquilo que é supremo. Soberano é aquilo que é de maior autoridade. Soberano é aquilo que é supremo, é aquilo que é de maior autoridade. Portanto, o que a Bíblia nos ensina é que a nossa vocação cristã é maior do que a sua vocação profissional. A vocação cristã precisa ser maior do que a vocação profissional. Porque a sua vocação profissional é apenas uma vocação, mas a vida cristã é uma soberana vocação. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Soberana vocação, portanto, a nossa vida cristã é maior ou precisa ser maior, precisa ter uma maior capacidade, determinação e talento. Eu não estou dizendo que você tem que deixar a sua vocação profissional de lado, não é isso. A sua vocação profissional precisa ter capacidade, determinação e talento, mas a sua vida cristã precisa ser muito. Existem aqueles que se dedicam tanto no trabalho, tanto na profissão, e isso é maravilhoso, você se torna um exemplo, mas se dedicam tanto, que se esquecem de uma vida cristã, que você precisa exercer também. Nós não podemos, irmãos, trocar a ordem dessas coisas, não podemos. A vida cristã é soberana, está acima de qualquer outra atividade que possamos exercer nessa vida. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Não é só uma vocação, é uma soberana vocação. A vida cristã é suprema, por isso precisa ser exercida com esforço, dedicação e também muita seriedade. Esse é um dos motivos, irmãos, pelo qual as multidões podem não estar atrás de Jesus, porque ainda, quem sabe, não estamos vivendo a nossa soberana vocação. Dentro de tudo isso, como vida de igreja, como vida cristã, vivida com seriedade, a Joelma e eu ouvimos uma história recentemente que nos impactou muito. Um certo irmão estava no interior da Itália, isso aconteceu recentemente, e ele sabia que lá no interior da Itália havia uma igreja, e essa igreja tinha 1000 anos de existência. 1000 anos, para os irmãos terem noção, a nossa igreja aqui vai fazer só 3 anos em março do ano que vem. Essa igreja no interior da Itália, ela tem 1000 anos de existência.
E ele sabia que essa igreja existia. Ele foi lá nessa igreja, ele procurou o pastor da igreja, porque ele queria conhecer a história da igreja, ele queria saber mais sobre aquela igreja. E o pastor chegou com ele e disse: olha, você quer conhecer? Vem cá, eu vou te contar uma história que aconteceu recente. E o pastor contou para ele que numa determinada madrugada houve um terremoto muito forte ali no interior da Itália. O pastor acordou, olhou para sua casa, a esposa, os filhos, graças a Deus estava tudo bem. E como mente de pastor trabalha, a segunda coisa que ele pensou foi na igreja. Ele pensou: a minha casa está tudo bem, graças a Deus. E de madrugada ele corre para a igreja para ver como estava a estrutura da igreja mediante aquele terremoto. Então, o pastor entra na igreja, a estrutura ainda estava intacta, mas ele percebe que uma das paredes, recebeu uma rachadura muito grande por terremoto. Então, ele subiu a escada na parede, e um detalhe, que a parede daquela igreja é quase igual à nossa, ok? A parede daquela igreja era muito semelhante à nossa, era uma parede branca. Amém, queridos? Estão me ouvindo bem? Amém? A parede daquela igreja de 1000 anos era uma parede branca, bem parecida aqui com a Lagoinha. O pastor foi lá ver se aquela rachadura ia fazer a parede cair. Enquanto ele se apoia na parede, ele percebe que a tinta branca estava caindo. E ele continuou tirando aquela tinta branca e ele percebeu que havia um desenho naquela parede. Mas era um desenho muito antigo, então ele parou de mexer. E no outro dia ele chamou um arqueólogo que entendia muito. Aquele arqueólogo chamou toda a sua equipe e eles foram tirando de uma forma muito delicada a tinta daquela parede. E depois que eles conseguiram tirar toda aquela tinta, eles descobriram 3 desenhos que haviam naquela parede. O pastor ficou muito curioso, porque os desenhos eram desenhos que incomodavam muito. O primeiro desenho era o desenho de uma mulher que segurava uma bandeja, e em cima dessa bandeja havia um seio ensanguentado. E era o seio daquela própria imagem. Aquela imagem não havia seio e ele estava em cima de uma bandeja. A segunda imagem era semelhante, era um homem que segurava uma bandeja e havia um olho ensanguentado naquela bandeja. E aquela mesma pessoa na imagem que segurava aquele olho, ele estava sem um dos olhos e ele também sangrava muito. A terceira imagem era a imagem de um homem que estava pegando fogo. O pastor ficou muito incomodado, ele buscou na história, ele foi tentar entender o que significava aquelas imagens. E ele descobriu que aqueles desenhos eram do início da igreja. Haviam centenas de anos que aqueles desenhos haviam sido colocados naquela parede. E ele descobriu que a primeira pessoa que estava ali naquela imagem, aquela mulher, era uma das irmãs da igreja. E num determinado culto, em uma perseguição muito forte que estava acontecendo com a igreja, invadiram aquela igreja no culto. E aquela irmã foi a primeira que os perseguidores pegaram. E eles disseram a ela: se você não negar a Jesus, nós vamos cortar o seu seio. Mas ela, entendendo a missão da sua soberana vocação, ela não negou ao mestre. E ela foi mutilada daquela forma, e ali a deixaram sangrando até morrer. Pegaram um outro homem e falaram a mesma coisa para ele: nós vamos arrancar o seu olho, se você não negar a Jesus. Você precisa negar a Jesus. Aquele homem, entendendo que ele fazia parte de uma soberana vocação, ele perdeu os olhos e ali morreu também pela hemorragia. E o terceiro, que estava pegando fogo, era o pastor da igreja daquela época. Aqueles perseguidores chegaram e falaram: olha, instrui a sua igreja de maneira errada, ensine a sua igreja de maneira errada, faça essa igreja esquecer Jesus, esquecer os princípios bíblicos, negue você também a Cristo e nós te deixaremos viver, caso contrário, nós iremos atear fogo em você. E pelo desenho, você já pôde concluir que o pastor
entendendo que ele possuía uma soberana vocação, permaneceu firme, mesmo em meio às chamas que consumiam o seu corpo. Depois que a perseguição passou, aqueles irmãos da igreja, para homenagear essas 3 pessoas, fizeram esses desenhos na parede, para que todas as vezes que eles entrassem num local de culto, eles pudessem lembrar: temos uma soberana vocação. Não podemos desistir. Não posso andar abaixo daquilo que esses morreram por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os anos foram passando, as outras gerações vieram naquela igreja, e os irmãos das outras gerações disseram: esse desenho incomoda muito. A gente chega na igreja, tem essa bandeja com esse olho aí em cima. Vamos pintar a parede. E eles pintaram a parede. E desde aí, essa história e essas histórias desses irmãos se tornou uma história desconhecida até pouco tempo, quando foi redescoberta. Nós não podemos tampar com cal o caos de uma vida cristã. Nós não podemos tampar com cal, irmãos, esconder uma vida cristã falida. A gente precisa remover essas tintas e entender que fazemos parte de uma soberana vocação. Entender que outros vieram antes de nós, forjaram todo um caminho até aqui, em amor e em profundidade a esse evangelho. Não podemos viver abaixo, irmãos, ou um evangelho falido. Não. O evangelho é algo soberano, é uma vocação soberana, e eu preciso caminhar à altura dessa vocação. Precisamos. Independente da adversidade ou da perseguição. A pergunta que eu faço é: o que aconteceria se mudássemos a nossa maneira de viver a nossa vida cristã? As pessoas estão olhando para nós em busca de uma vida que elas queiram imitar. As pessoas estão olhando para nós, queridos, em busca de uma vida que elas queiram imitar. Os casais lá fora, eles querem imitar um casamento que esteja aqui dentro. As pessoas lá fora olham para nós em busca de uma esperança de vida. Irmãos, hoje está tão difícil a situação, que se você tiver uma vida emocional equilibrada, você já é uma inspiração para muita gente. Porque a vida emocional hoje se tornou um tormento para a nossa sociedade. Muito desequilíbrio emocional, muito desequilíbrio afetivo. E essas pessoas estão olhando para nós. Há uma grande multidão olhando para todos nós aqui essa noite. Eles buscam em nós uma referência. A questão, irmãos, é que eles não podem olhar para nós e dizer assim: mas o casamento dele é tão falido quanto o meu, o que eu vou fazer lá naquela igreja? Mas a vida financeira dele é tão atrapalhada quanto a minha, o que eu vou fazer naquela igreja? Mas quando olharem para nós e perceberem que nós estamos vivendo uma soberana vocação, irmão, você não precisa nem pescar, o peixe pula dentro do barco, o peixe corre atrás da gente. Como diz aquele texto, 10 judeus irão segurar nas suas vestes, dizendo: temos vistos que Deus é com você, deixe-nos ir contigo. As pessoas estão atrás de alguém que elas possam se agarrar e dizer: meu irmão, deixa eu ir nesse culto, deixa eu ir nesse GC, me conta o que você faz nesse casamento, que eu tenho visto que é um casamento tão abençoado, tão maravilhoso. Voltando para o assunto das cadeiras vazias, eu quero me posicionar diante da igreja e também dizer que parte da culpa dessas cadeiras vazias também é minha. E eu quero reconhecer que eu preciso me posicionar
tanto diante da igreja quanto diante de Deus, e já tenho feito isso. Mas isso também só não depende de mim e da Joelma, mas depende de cada um de nós aqui essa noite. Se todos nós nos posicionarmos e dissermos: Deus, eu quero viver uma soberana vocação. Uma soberana vocação. Paulo é tão maravilhoso, e aqui eu quero finalizar. Ele vai dizer no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A sua vida cristã, vivida de forma fiel, dedicada, resultará para você um prêmio. Existe um prêmio eterno para a sua vida. Sabe por que os desenhos daquela igreja era a bandeja que tinha os órgãos? Porque eles não sabiam qual era o prêmio, mas eles sabiam que aquele sofrimento ia resultar num prêmio que eles iriam receber da parte de Deus. Deus não deixa ninguém com saldo negativo. Há um prêmio para a sua vida, seja ele terreno, porque eu acredito que também é terreno, mas também é eterno e celestial. Há um prêmio, porque a nossa vida cristã, essa soberana vocação, Paulo usa a ilustração de uma corrida. Irmãos, nós estamos correndo, a vida passa muito rápido. Definitivamente a vida é uma corrida. Irmão, não faz 3 dias que eu tinha 15 anos, já estou com 31. Que negócio é esse? Passa rápido. Não perca mais tempo, querido. Se levante desse lugar, se levante, se posicione diante de Deus. Saia dessa mornidão. Saia dessa vida onde eu não sei para onde. Não, há um posicionamento claro nas Escrituras. Vida cristã é algo soberano, e eu preciso andar à altura de tudo isso. Eu preciso. Fica de pé comigo essa noite em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Com os olhos fechados, as mãos no coração. Comece a pedir pelo Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajude a cumprir a minha soberana vocação. Diga: me ajude a viver à altura da vida cristã que o Senhor tem para a minha vida. Diga isso. Fale isso com Ele. Diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter uma vida cristã capacitada, uma vida cristã com determinação, uma vida cristã com seriedade, uma vida cristã com esforço, com dedicação. Ore, levante a sua voz. O Espírito é o nosso consolador, o Espírito é o nosso ajudador, o Espírito é aquele que nos levanta, e Ele pode nos ajudar a vivermos essa soberana vocação da vida cristã. Aleluia. Levante suas 2 mãos como forma de redenção. E ainda de olhos fechados, recebam essa ministração musical em nome de Jesus. Cuidado.